Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Ateliê Sheila Silva. Hoje eu vou trazer para vocês a aula de uma barrinha de fralda, tá? Eu vou ensinar esse modelinho de barrinha aqui, que o barrado é feito fora da fralda, então ele aumenta o tamanho da fralda, tá? Ó, um barradinho bem delicado, tá? Na verdade, é óbvio que as cores e o bordado são livres, né? O que eu quero trazer aqui para vocês hoje são dicas na hora da montagem do barrado, tá? Eu recebi algumas mensagens lá no meu Instagram, fiz uma enquete lá também. Então, algumas pessoas me pediram para ensinar algum barradinho de fralda, outras votaram em barrado de fralda. E como eu tenho essa encomenda para fazer, então eu aproveitei para gravar esse modelo aqui, tá? Outro dia eu vou, ao decorrer do meu trabalho aqui no ateliê, eu venho com outros modelos, outras dicas de barrados para vocês, tá bom? Então vamos lá que eu vou falar o material para vocês. Aqui eu já fiz a fralda grande, então no vídeo eu vou fazer com vocês a fralda de boca, aquela que tem mais ou menos 38 por 38, tá? Mas as técnicas são as mesmas, é só vocês aumentarem ou diminuir de acordo com o tamanho da fralda que vocês forem fazer. Então, aqui, ó, a gente vai estar usando uma fralda, tá? No tamanho desse que eu passei pra vocês, que é pra dar mais ou menos 38, 39, para aproveitar a largura da fralda. Eu molho todos os meus materiais antes, como eu já falei lá no vídeo que eu postei uns dias atrás. Só vocês darem uma olhadinha aqui, eu vou deixar um card no vídeo para vocês olharem lá e verem a minha explicação e a minha conclusão sobre molhar ou não os tecidos, tá? Então, aqui, ó, por que a fralda não deu 40 por 40? Porque eu molhei, né, ela vem com a largura de 80, então ela deu uma encolhidinha, então o que eu consegui aproveitar foi essa largura, tá? Então, eu corto aqui, ó, que vem essa auréola da fralda, eu refilo assim, tem uma auréola que vem mais limpa, tem outra auréola do outro lado que vem mais com uma beiradinha assim com uns fiapinhos. O outro lado que vem mais liso eu não refilo nada, tá? Eu só refilo um pedacinho só pra tirar esses crespinhos, esses fiapinhos que vem no outro lado da auréola, tá? Eu não me importo, eu uso essa parte da auréola, inclusive, para costurar o barrado, tá? Então, a nossa fralda, eu uso a fralda Mabe. Eu não tenho experiência com outra marca de fralda. Na verdade, eu tenho experiência com a Valetex. É uma fralda boa também. Mas só que ela é uma fralda mais fininha, então eu deixo para fazer o forro da toalha de banho, tá? Para fazer as fraldas de boca, fraldão de banho, eu gosto da Maber porque ela é uma fralda mais encorpada, tá? Então eu não tive experiência ainda com outras marcas de fralda. Gosto muito da Maber, as minhas clientes também, então eu optei por usar sempre ela aqui no ateliê, tá? Eu vou precisar de uma faixa de bordado. Ó, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Aqui eu tô com uma faixa que tá com 40 centímetros, 41 mais ou menos, de largura, por 27 de altura. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a minha faixa bordada, que vai ser o meu barrado. Ela tá com 41, 42 de largura, deixo uma sobrinha, depois eu refilo. E tá com 27 de altura, tá? Como que eu bordei essa barra? Eu não tenho muita regra para fazer o bordado no barrado. Isso vai depender da onde vocês querem o posicionamento do bordado no barrado, tá? Vocês querem mais no meio ou mais para baixo. Vai depender também do tamanho, né, da altura do bordado que vocês escolheram. Então, vai depender do composê que vocês vão usar na frente, da quantidade de tecidos do composê. Então, não tem uma regra. Eu mesma não tenho uma regra. O que que acontece? Quando eu vou bordar tecido no barrado, né? Quando eu bordo direto na fralda, eu marco direitinho a posição que eu quero, o meio, a posição de altura que eu quero na fralda e bordo exatamente no local. Quando eu bordo em tecido, que eu vou fazer o bordado no barrado, eu coloco um tecido no bastidor que vai
que ele tem sobras, né? Que ele é um pouco maior, tanto na largura quanto na altura, mas principalmente na altura. Porque a hora que eu tirar esse tecido do meu bastidor, eu consigo refilar de uma forma que eu consiga deixar o meu bordado na posição que eu quero. Como eu não tenho muita regra, então, como é que eu faço? Quando eu tenho um jogo de fralda para começar, às vezes eu já tenho uma ideia mais ou menos do que eu quero. Como os barrados é bacana porque a gente consegue criar muita coisa, né? No barrado de fralda. Então, o que que acontece? Sempre a cliente, né, já escolheu o bordado, escolheu as cores, então eu bordo de acordo com os tons do tecido que eu vou usar na encomenda. Eu já até comentei isso no vídeo do bordado da toalha, que a gente sempre tem que bordar com os tons dos tecidos que a gente vai usar. Então, sempre bacana você ter o tecido para depois fazer o bordado, tá? Para bordar combinando, porque quando não combina, né? Quando os tons do bordado não conversam com os tons do composê de tecido que você escolheu, não fica um trabalho bacana. Então, tem que combinar. Então, assim, a cliente já escolheu cor, eu já sei o tecido que eu vou usar, já sei o bordado que eu vou fazer. Eu vou lá e bordo. E depois, com o bordado pronto, eu começo a brincar. Eu costumo dizer que eu vou brincar, né, na minha mesa. E vou colocando o barrado, vou colocando os tecidos, vou colocando renda. Essa renda não ficou legal, coloco outra. E dali eu tiro o modelo de barrado que eu vou fazer. Se eu vou usar só 2 tecidos, se eu vou usar um composê com 3 tecidos, se eu vou usar apenas o tecido barrado com um vivo e uma renda, tá? Então, eu não tenho muita regra, assim foi nessa fralda, tá? Eu já sabia que a cliente queria uma coisa bem delicada, tá? Então, eu sabia que eu ia ter que trabalhar mais com branco, com cinza, e eu bordei e fui brincar lá na minha mesa. Então, o que que eu faço? Então, aí eu coloquei o tecido, cheguei à conclusão de que eu queria assim, né? Com o bordado mais ou menos no meio, eu queria branco acima da renda e só o vivozinho azul lá em cima, tá? Quando é só uma fralda que eu tenho pra fazer, eu só faço aquela, né? E não preciso me atentar muito às medidas. No caso dessa, eu fiz a grande, agora sim eu tenho que fazer as mesmas medidas para a fralda pequena. Então, o que que deu a minha medida da fralda grande? Deu a largura, né? Com o bordado centralizado. Isso vocês sempre têm que atentar. Aqui tá o meu bordado, tá? E pro lado de cá e pro lado de cá do tecido, tem que ter a mesma quantidade de tecido, tá? O bordado, quando a gente borda, faz o bordado no barrado, a gente sempre vai ter que achar o meio do barrado. Então, é importante ter a mesma quantidade de tecido de cada lado, pra não faltar na fralda e o bordado não ficar torto, tá? Então, aqui, ó, fiz a minha fralda, aí sim, com base naquela lá, eu cortei a pequena, que tá com a largura da fralda, 41, 42 tá sobrando, e uma altura de 27 centímetros. Aqui, ó, de cima do bordado pra cá, tem 4,5 centímetros, que foi o que eu deixei lá na fralda. E pra baixo, tem mais ou menos 16, tá? Então, é isso que eu falo. O barrado é livre, você monta lá na mesa como você achar mais bonito, tá? Só que quando você tem um jogo pra fazer, aí sim, você faz a primeira fralda, esse barrado ficou lindo, aí você faz a segunda, terceira, enfim, se for um jogo, se baseando nas mesmas medidas da primeira para ficar igual, tá? Então, aqui, é como eu falo, vai depender do gosto de vocês. E se for um barrado, esse barrado dá para fazer o mesmo modelo, num tecido estampado, num tecido de cor, sem o bordado, né? Às vezes você fala, eu não gosto de bordar no tecido do barrado, eu gosto de bordar na fralda. Pode fazer o mesmo barrado, borda na fralda, faz o mesmo barrado, só que em tecido. Aí você não precisa se atentar tanto a posicionamentos, né? Porque se for um tecido liso, sem uma estampa que tenha algum sentido, é só você cortar nas medidas que você quiser. Outra coisa, geralmente, tá? Os meus barrados com o
bordado, eu gosto de deixar ele com 15 centímetros, tá? Na frente da fralda. Eu gosto ele de fazer uma altura de 15 centímetros. Já contando com o composê todo. Então, aqui, ó, nesse barrado, a gente vai usar esse e vai usar mais 2 tecidos. Então, já contando com todo o composê, eu gosto de deixar com 15 centímetros. Então, quando eu fiz a fralda grande, o que que aconteceu? Eu primeiro montei todo o meu composê da frente e depois eu refilei a outra ponta de acordo com a altura que eu queria, tá? Então, tá. Então, assim, ó, as medidas dessa que eu vou usar, tem a largura da fralda, 40 por 41, né? Por 27 de altura. Pra cima daqui do meu bordado, tem 4,5 centímetros e pra baixo do bordado tem mais ou menos 16. A parte de trás, quando a gente vai fazer esse barrado embutido na fralda, sempre tem que ficar mais ou menos 1 centímetro menor do que a parte da frente. Então, aqui, como a gente tá com o barrado inteiro, a gente pode marcar esse 1 centímetro menor na hora de passar. Se fosse uma barra que você cortasse aqui embaixo, quisesse emendar, ou para aproveitar tecido, ou para colocar uma rendinha embutida aqui no meio, você já saberia que a parte de trás você teria que cortar 1 centímetro menor do que a parte da frente, tá? Que é pra gente costurar na fralda e na hora de fazer a virada, a costura bater mais ou menos certinha em cima da costura que você fez atrás, tá? Então, aqui a gente tá usando essa faixa bordada, a gente vai precisar de renda, também fica muito a critério de vocês, pode fazer sem renda também. Aqui no ateliê eu tô trabalhando com linhas de fralda, então, alguma linha eu não uso renda, porque tem mamãe que não quer a renda, que é uma fralda mais básica. Então, é a linha dia a dia, tá? E tem a linha luxo que eu uso renda, tá? Então, a renda fica a critério de vocês. Como eu falei, quando eu vou brincar lá na mesa, eu também pego vários modelos de renda e vejo qual combina mais naquele trabalho que eu quero fazer. Então, o barrado de fralda é uma coisa bem livre, tá? Você sabendo só como montar, né, algumas técnicas de costura, a composição dos tecidos fica bem a critério de vocês. Eu barrado bordado, uma renda. Aqui, ó, eu tô usando uma tirinha do mesmo barrado onde eu bordei. Ah, por que tu vai usar essa tirinha, então já não deixasse o barrado inteiro, né? Porque entre o meu barrado e a minha renda, eu queria uma outra faixa branca. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Eu queria esse pedacinho branco aqui, pra ficar mais delicado. Então, eu fiz uma emendinha que é pra mim ter a guia de onde costurar a renda. Então, eu sabia que eu tinha que costurar a renda na costura. Se eu deixasse inteiro, dificultaria, tá? Mas aqui vocês não precisam fazer do mesmo do barrado. Vocês podem fazer um composê. Por exemplo, aqui, ó, eu usei cinza. Então, eu poderia ter usado um tecido cinza aqui e aqui o azul. Eu não precisaria ter usado o branco. Só que a minha cliente queria uma peça bem delicada, então eu optei por usar também o branco. Nesse barrado eu tô usando percal 400 fios, mas pode ser o percal 200, pode ser o tricoline, linho, piquê, fustão, enfim, material que vocês gostarem de trabalhar e que vocês tiverem aí, tá? Então, essa faixinha que eu costurei ali, acima, entre a renda e o meu barrado, tem 3 centímetros. E essa minha faixinha aqui, que a gente chama de vivo, né, viés, o meu não vai ficar como um vivo, porque eu vou costurar, né? Então, aqui o debrum de acabamento de cima, eu também cortei com 3 centímetros e eu passei, tá? Dobrei ao meio e passei. Então, ele tá dobradinho aqui, ó. 3 centímetros esse, 3 centímetros essa faixinha, tá? A minha renda, e a gente vai precisar do viés de acabamento. Eu corto com 4 centímetros o viés de acabamento, tá? Eu gosto que ele fique um pouquinho mais larguinho, não tão largo. Mas eu acho que 4 centímetros é o ideal pra mim, pro meu tipo de trabalho. Se você gostar dele um pouquinho mais fininho, corta com 3, 3,5. Ou tem gente que gosta bem larguinho, então aumenta, corta com 6. A minha medida aqui é 4 centímetros, tá? A minha medida é 4 centímetros. Engomado, tá? Aquela misturinha de goma que eu já ensinei.
para ele ficar bem firmezinho e facilitar na hora de pregar na fralda. Então, vamos lá para o passo a passo da nossa fralda. Na verdade, eu quis falar tudo isso para vocês antes, que é para vocês terem uma ideia de como funciona a montagem do barrado de fralda, tá? Que não tem um padrão do gosto de vocês. Então, tem meninas que entram em contato, mas eu não consegui fazer, o teu ficou mais pra cima, o meu ficou muito pra baixo. Gente, é do gosto de vocês. Tem desenho que eu faço bem embaixo, tem desenho que eu faço mais no meio. Enfim, dá pra criar muitas possibilidades. Por isso que eu quis explicar tudo isso pra vocês antes, tá bom? Então, agora a gente vai pro passo a passo da nossa fralda. Então, aqui, meninas, ó, as medidas que eu passei ali pra vocês dos tecidos, o meu tecido com o bordado, ele já tá refilado, tá? Então, o meu bordado já tá bem no meio. O que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou costurar aquela minha faixinha branca, que no barrado de vocês pode ser de outra cor, eu vou costurar ela direito da minha faixinha com direito da minha faixa bordada, tá? Costuro com pezinho de máquina, bem na beiradinha, né? Bem na beiradinha, não. Eu costuro com pezinho de máquina, mas os tecidos, eles têm que estar alinhados. Foi isso que eu quis dizer. Bem certinho, pro nosso barrado não ficar torto, tá? Então, eu passo um pezinho de máquina até o final e costurando com muita delicadeza, procurando não esticar os tecidos, porque pode dar uma diferença depois e ficar repuxado, tá? Então, sempre costurando com muita leveza, não puxar nem o tecido de cima e nem o de baixo. Então, aqui, ó, tá? Fiz a costurinha. A minha renda, eu não vou embutir ela entre os dois tecidos. É uma possibilidade também. Como eu escolhi uma renda já muito fininha, se eu embutir ela, eu vou perder meio centímetro dela e ela vai ficar muito estreita. Então, se você estiver usando uma renda mais larga e quiser embutir, tá? Você primeiro tem que costurar a renda sobre o tecido de barrado, a renda com o direito virado para cima, porque a gente não vai virar ela. E depois costurar a faixinha. Nesse caso dessa barrinha, eu vou costurar a renda por cima, tá? Então, eu não embuti ela. Agora, eu vou vir aqui e vou costurar o meu vivo, né? O meu viés. Esse aqui vai ser um viés de acabamento, um debrum. Também eu alinho ele, tá? Com o tecido de baixo. E eu costuro com um pezinho de máquina, sempre com muita delicadeza, tomando cuidado para eu não esticar nem o tecido de baixo e nem o tecido de cima. Então, aqui, ó, costurei a faixinha de 3 centímetros e o debrum de acabamento de 3 centímetros passado ao meio. Agora, eu vou levar lá no ferro e vou assentar essas costuras para depois costurar a renda. Eu não posso costurar a renda assim, sem assentar as costuras, porque os tecidos, eles ainda estão meio enrugados e vai ficar tudo torto, tá? Então, primeiro assenta todas as costurinhas e depois costura a renda. Já volto aqui para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, já fui lá no ferro, já assentei as costuras, tá? Aqui atrás, ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu gosto de deixar. Eu gosto de passar com as duas costuras pra baixo, tá? Eu não abro a costura e eu gosto de botar pra baixo. Que agora, como eu vou costurar a renda aqui em cima, essa sombra que daria do outro lado, a renda cobre. E essa costura aqui, ó, se eu deixar pra cima, tá? Mesmo que eu prenda, se fosse um vivo, obrigatoriamente você teria que deixar pra baixo. Porque você iria passar a costura aqui, então essa rebarba aqui ficaria costurada por dentro. Se você deixasse pra cima e aberto aqui, ia ficar a costura aparente, né? Como eu vou fechar, mesmo assim ela pra cima, vai me atrapalhar na hora de passar a costurinha aqui. Então, eu gosto de deixar todas as costuras pra baixo, certo? Então, agora eu vou pegar a minha renda. Eu quero a minha renda sobre essa costurinha da emenda dos dois brancos, tá? Se fosse outra cor de tecido, a mesma coisa, ou você poderia posicionar a renda
em outro lugar, tá? A minha intenção com esse vídeo é deixar vocês bem livre com a montagem da barra, é explicar para vocês que com uma técnica de costura, vocês conseguem fazer vários modelos de barra diferentes, tá? Mudando o posicionamento da renda, mudando o tamanho dos cortes de tecido. Então, não adianta eu chegar aqui e falar para vocês assim, ó, cortem um tecido de tantos centímetros, marquem tantos centímetros para cá, para bordar, tantos centímetros para lá, façam o bordado ali e façam a barra assim. Vocês iriam ficar sempre no mesmo modelo de barra, fazendo a mesma posição. Dessa forma aqui, vocês conseguem brincar com toda a composição e fazer barras diferentes o tempo todo, com uma técnica de costura, tá? Então, essa é a minha intenção com esse vídeo. Então, agora eu vou costurar a minha rendinha aqui, em cima dessa minha emendinha, tá? Sempre com muita delicadeza, sem esticar a renda e sem esticar os tecidos, para não ficar franzido. E sempre com muita calma e paciência, para deixar a rendinha bem retinha. Sempre ajeitando ela durante a costura, tá bom? Então, aqui, ó, a minha renda tá costurada, o meu barrado, ele tá pronto, na verdade, o meu barrado. Falta a gente pregar na fralda, certo? Como aqui o meu barrado ele já tá refilado na altura correta para fazer o jogo com a minha fralda, então eu já sei que eu já posso costurar, tá? Se fosse vocês ir no ateliê, Sheila, já fiz a montagem do barrado, ele tá prontinho, né? Eu já brinquei lá, então agora eu quero refilar para ver as medidas que eu quero. Então, como é que vocês iam fazer? Vocês iam medir aqui a altura do vivo até aqui. Eu quero 15 centímetros, então eu vou medir daqui do meu início, do meu debrum, né? Até aqui, onde dá 15 centímetros. Dá até aqui. Então, eu vou dobrar. Aí, eu vou ver a parte... Sheila, sobrou igual na parte de trás. Então, eu vou lá e eu vou tirar 1 centímetro aqui, porque eu preciso saber que o meu tamanho total da minha barra, ele precisa ter a frente, a altura que eu quero, por exemplo, 15 centímetros, e 14 centímetros para a parte de trás. Então, ou seja, 15 com 14, 29, né? A minha deu menor ali. Mas então, basicamente, é isso que eu tenho que saber. Eu tenho que saber a altura que eu quero para a parte da frente e a altura da parte de trás vai ser 1 centímetro menor, tá bom? Então, agora, o que que eu vou fazer aqui? Nessa parte de baixo, onde não tem o bordado, que vai ser a parte que eu vou costurar na minha fralda, eu vou marcar o meio, tá? Eu vou marcar o meio dela, porque eu vou ter que unir meio da fralda com o meio do barrado, para esse meu bordado ficar centralizado. Então, aqui eu vou marcar o meio, fazer um pontinho com a canetinha, com essa caneta fantasminha, tá? Então, ali, ó, marquei o meio. Agora, eu faço a mesma coisa com a minha fralda. Eu gosto de costurar o barrado na auréola, tá? Então, eu vou ver aqui se a fralda tem direito, tem avesso, qual o lado que eu quero pro direito, qual o lado pro avesso. Essa da Maber, ela é muito parecida, mas tem fraldas que eu já vi que elas dão uma diferença grande entre o direito e o avesso, então você olha a sua fralda aí. Marquei o meio também da minha fralda, e agora eu vou unir direito da fralda com o direito do meu bordado, vou unir as duas marcações do centro que eu fiz, tá? Eu gosto de colocar um alfinetinho, alguma coisa para marcar com segurança essa minha costura, para não sair do lugar. Então, agora, o que que eu vou fazer? Tá aqui o meu meio, tá aqui o meu alfinete. Eu vou costurar do alfinete para cá e depois eu viro e costuro a outra metade. Porque se eu vier costurando aqui em cima, esse tecido pode vir repuxando, mesmo que eu não estique, tá? Porque às vezes dá uma diferencinha.
e quando chegar aqui, sobrar uma ponta maior do que lá. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de costurar da metade para baixo, depois eu viro e costuro a outra metade que vai sobrar. Os tecidos alinhadinhos, tá? E um pezinho de máquina para prender esses dois tecidos. Então, aqui, meninas, ó, eu costurei, tá? Meu barrado na minha fralda. Eu fui lá no ferro e eu assentei essas costuras, tá? Deixando a rebarba da costura aqui, ó, pro lado, passada pro lado do meu barrado, tá? Então, tá aqui, ó. A minha fralda tá aqui, eu passei a minha costura assim, ó, no sentido do meu barrado, tá? Agora, eu vou virar essa fralda e eu vou passar uma costurinha aqui, tá? Ó, eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha sobre o meu tecido de barrado, não é sobre a fralda, é sobre o tecido de barrado. Essa costurinha vai ajudar, principalmente depois que a mamãe lavar o barrado, do barrado permanecer conforme foi entregue, tá? Porque se eu não passar essa costurinha, na hora de lavar o tecido vai se mover e quando a mamãe for passar, ela pode não conseguir passar da mesma forma, então isso aqui ele fixa, né? Dá uma firmeza no meu barrado. Então, uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, em cima do meu tecido de barrado. Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó, a costurinha aqui pra vocês. Estão vendo? Bem na beiradinha. Agora, a gente vai costurar o barrado, a gente vai fechar o barrado, tá? Como é que eu gosto de costurar esse barrado aqui? Tem gente que gosta de virar e rebater bem em cima da costura que foi feita aqui para fixar o barrado na nossa fralda. Eu gosto de costurar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu gosto de costurar me guiando pela linha da fralda. Então, esse meu vivo, eu vou jogar ele um pouquinho mais para cima e eu vou fazer a costura pela linha da minha fralda. Como a fralda é quadriculada, tá? E se você costurar se baseando nas marcações dos quadradinhos, sua costura vai sair bem retinha, né? Porque para cortar a fralda eu também corto nos quadradinhos, tá? Eu não corto na base de corte. Eu corto ela me guiando pelos risquinhos dos quadrados. Então, aqui, ó, eu também vou posicionar o meu vivo, meu debrum, no caso, né, sobre a risquinha aqui, ó, o riscadinho do meu quadradinho e vou costurar, tá? Aqui, ó, agora vocês cuidem para costurar esse barrado retinho, e ele não ficar retorcido mais para um lado ou mais para o outro, tá? Então, eu gosto até de colocar um alfinetezinho para mim saber que ele realmente está centralizado e que se eu não esticar nem a fralda e nem o meu barrado, ele vai sair costurado bem retinho, tá? Então, agora eu vou me guiar pelo risquinho da minha fralda na hora de costurar. Dou um retrocesso e agora eu faço uma costura bem na beiradinha. Agora, a gente vai começar a costurar o nosso viés de acabamento na fralda. Então, aqui, ó, tá a minha tira de 4 centímetros, tá? Como eu já falei, vocês podem cortar mais largo ou mais estreito, varia conforme o gosto de vocês. Eu uso com 4 centímetros. Meu viés já tá engomado, tá? Fica melhor de trabalhar. Eu já dei a dica da goma lá no meu Instagram. Depois eu vou deixar o link do meu Instagram aqui. Tá lá nos destaques, tá? Então, o que eu vou fazer? O avesso da minha fralda, ele tá virado pra cima. E aqui tá a extremidade da minha barra, né? A lateral sem acabamento e aqui a nossa barrinha que a gente passou aquela costurinha. O que eu vou fazer?
Eu vou pegar o meu viés, tá? Vou deixar ele bem retinho. Ó. E eu vou dobrar uma pontinha pra cá, ó. Eu vou abraçar, tá? Mais ou menos 1 centímetro e meio, tá? Eu vou fazer uma dobrinha pro outro lado da barra. Então, ou seja, vai ter uma dobrinha do meu viés aqui no direito da minha barra, ó. 1 centímetro e meio. O meu viés, ele tá com o direito dele em contato com o avesso da minha fralda. Então, o avesso tá pra cima e o direito do meu viés tá pra baixo. Eu venho aqui, ó, eu coloco as extremidades bem alinhadas, tá? E eu faço uma dobrinha aqui, ó, com o meu viés abraçando a pontinha da minha barra. O meu direito tá aqui, ó, tá? Então, agora, eu vou começar a costurar com um pezinho de máquina, tá? E eu vou costurar esse meu viés até quando chegar lá na pontinha, que a gente vai fazer o cantinho mitrado. A gente vai fazer o cantinho mitrado, eu já expliquei em outros vídeos também, eu sei que a maioria sabe, mas como eu tô gravando um vídeo explicativo, eu vou tentar passar pra vocês como que eu faço o meu cantinho mitrado. Então, sempre eu paro, como eu tô trabalhando com uma máquina industrial, gente, essas medidas eu dei todas para a máquina industrial, que o pezinho de máquina é meio centímetro, tá? Então, se você trabalhar com a máquina doméstica e o seu pezinho de máquina for 1 centímetro, você tem que modificar as medidas para 1 centímetro, tá? Então, aqui, ó, antes de chegar no final da fralda, eu deixo meio centímetro sem costurar, tá? Ó, eu vou até fazer a dobra aqui pra trás, pra vocês verem que, ó, eu deixei aqui, ó, meio centímetro aqui, ó, sem costurar, tá? Então, agora, como é que eu vou fazer? Eu vou virar essa fralda, que agora eu tenho que costurar o viés aqui, né? Então, eu vou virar, deixar minha fralda posicionada. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ponta de viés e jogar lá pra cima, tá? Pro lado onde eu já tava costurando, e eu vou vincar aqui, ó, ele num ângulo de 45 graus, que é pegando da ponta da minha fralda, dobrando ele aqui pra dentro, tá? Deixa eu levantar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Eu joguei esse meu viés aqui pra cima, dobrando, formando um ângulo de 45 graus. Vou segurar aqui pra manter ele no lugar e eu vou descer com esse viés, alinhando a extremidade da minha fralda, que é pro lado que eu vou continuar costurando, tá? Então, ele tava, ó, ele tava aqui em cima, eu dobrei, joguei pra cima, fiz o ângulo de 45 e agora eu desço esse viés de novo, alinhando a margem da minha fralda, onde eu vou continuar a costura do meu viés. Então, retrocesso no início da minha costura e venho costurando novamente e vou fazer o canto mitrado na outra ponta também. Então, aqui a gente tá chegando no final da costura e a gente vai cortar o nosso viés aqui, ó, deixando mais ou menos 1 centímetro, mesma quantidade que a gente dobrou, né, no outro lado, a gente vai dobrar e fazer o mesmo acabamento nessa ponta, tá? Porque depois a gente vai fazer a viradinha do viés e dar o acabamento. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a minha frente, ó, do meu barrado. E aqui, ó, eu fiz essa dobrinha do viés pra fazer o acabamento aqui. Então, agora, a gente vai virar, tá? Esse viés pro outro lado, vai dar uma ajeitadinha aqui, pra ele sentar bem. Vai ajeitar aqui os cantinhos, cortar as sobras de linha, ajeitar bem os cantinhos virando pro outro lado. E a gente vai começar a rebater esse viés, tá?
costura bem na beiradinha, como a gente já tá habituado a fazer acabamento de viés, tá, gente? Então, aqui, ó, vira bem direitinho, ajeita a pontinha do viés, tá? E vai fazer a dobra, tá? Eu dobro o viés até bater na extremidade da fralda, ó, tá aqui, ó. Então, eu dobro ele aqui, rente a minha extremidade da minha fralda e depois eu viro novamente, tá? Aqui, vocês vão ajeitar, vão dobrar, vão ajeitar bem, até ficar um cantinho bem bonitinho, tá? E aí, a gente vai fazendo a costurinha de rebate em toda a volta da fralda. Então, aqui, meninas, ó, tá a nossa fralda prontinha, tá? É uma coisa que eu esqueci de comentar aqui com vocês do viés, que eu, geralmente, nas minhas fraldas, eu gosto de usar o viés de tricoline branco. Como eu tô com dificuldade de encontrar o tricoline branco aqui na minha cidade, por conta dessa fabricação de máscaras, né? Eu tô optando por usar tricoline do composê da fralda, tá? Mas eu gosto sempre de usar o branco. Eu não usei o percal, porque o percal ele é um pouco mais encorpado e fica um viés um pouco mais grosso. Então, por isso que eu não gosto muito de usar o percal, como eu usei aqui no barrado. Mas, e o viés fica a critério, se vocês gostarem de fazer do mesmo composê, nada impede, tá? Assim como eu usei nessa fralda e ficou lindo também. Só que eu prefiro usar o branco, o tricoline branco, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Então, deixem um joinha lá pra mim, comentem se vocês estão gostando das aulas, porque é só com o feedback de vocês que eu vou saber o que eu tô errando ou no que eu tô acertando, tá bom? Compartilhem o canal e não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Lá no meu Instagram tem o link direto para o meu WhatsApp. Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar ou comentar aqui no vídeo, me chamar nas redes sociais, que eu respondo a todas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem comigo em mais essa aula. Um beijo e um bom trabalho para vocês.